Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, Êxodo capítulo 20, verso 3. Pode colocar, André. Êxodo capítulo 20, verso 3. Hoje também ore pelo pastor Rômulo, ele está em Curitiba, pregando a palavra de Deus numa conferência, numa igreja em Curitiba. Soube que está muito frio lá. Ore pelo pastor Rômulo, que Deus o use também na conferência em Curitiba. Coloque-se em pé se você puder. O título desta manhã é Não faça do lazer o seu Deus. E o texto de Êxodo capítulo 20, verso 3 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Então, não terás outros deuses diante de mim, é o que o Senhor ordenou a Israel. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa nesse dia tão lindo. Saúde, os meios que o Senhor nos deu para que estivéssemos aqui. Nós queremos aproveitar o tempo na tua casa da melhor forma possível. Durante a escola dominical, cada classe teve seu estudo, e nós cremos que o Senhor tem usado daquilo que foi ensinado na vida dos teus filhos. E agora, Pai, que nós temos a oportunidade de meditarmos com liberdade na tua verdade, que teu Espírito Santo nos abençoe. É o que nós rogamos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Desde cedo eu aprendi um princípio, o sigo e creio que ele é bíblico e da vontade de Deus que seja assim. De jamais usar a palavra de Deus sem misericórdia. Você já notou que a verdade, quando é dita sem misericórdia, por vezes não chega ao resultado desejado? Um pregador pode usar da verdade de uma forma muito firme, mas quando a verdade é dita sem amor, parece que o resultado é o contrário. Ou seja, toda verdade precisa ser falada de forma amorosa. Até para falar a verdade, nós devemos saber como. Certa vez ouvi um pregador dizer e usar um exemplo, que pregadores não devem trabalhar como um açougueiro. Eu fiquei curioso, por quê? Qual era a ligação que ele estava fazendo? Ele disse que o açougueiro, ele separa as partes, em algumas partes despedaça a carne, não tem dó nenhuma, faz o seu trabalho. Ele diz, um pregador jamais deve se comportar como açougueiro que usa a faca de uma forma livre, mas deve se comportar como um cirurgião, que tem todo o cuidado e zelo naquilo que está fazendo. Então jamais traríamos um assunto aos irmãos para machucá-los ou ofendê-los. A verdade a ser dita hoje, ela é necessária, mas ela precisa ser falada em amor. E desta forma que trago esta mensagem aos irmãos nesta manhã, em amor, sem jamais ter o pensamento ou o propósito de ferir ou machucar. Não terás outros deuses diante de mim, é um texto muito bem conhecido, e os irmãos já o têm observado diversas vezes. O que eu quero ressaltar nesta manhã começa pelo fato que pela palavra de Deus nós somos ensinados sobre uma escala de valores que devemos ter. A escala de valores que ensinamos aos irmãos e aplicamos nesta igreja, ela traz Deus em primeiro lugar, a família, a igreja, o trabalho e o lazer, então, ao final de todas essas coisas. Então, as nossas preocupações e as nossas ações começam sempre por Deus. Deus é o centro da nossa vida. Deus é aquele que nos ordena, Deus é aquele que tem autoridade sobre nós.
Sabemos que após as nossas responsabilidades para com o nosso Deus, nós temos responsabilidades para com nossa família. Responsabilidades essas que não podem ser olvidadas, não podem ser proteladas. Após a nossa família, a nossa igreja. Então o nosso trabalho, nós sempre dizemos, irmão, o trabalho é necessário, o trabalho é preciso, mas sempre ore a Deus e peça a Ele por um trabalho que não lhe impeça de estar na igreja, que não lhe impeça de cuidar da sua família, que não lhe impeça de ter comunhão com o seu Deus. Então só depois disso vem o lazer, quando ele é possível, quando ele está dentro das nossas condições. Porém, quando nós invertemos essas prioridades, nós estamos dando mais valor às coisas terrenas do que às coisas espirituais e eternas. E não é incomum isso acontecer. Muitos podem inverter as prioridades colocando o lazer em primeiro lugar. Vivem para o lazer, vivem para o entretenimento, vivem para gozar da vida. O trabalho é aquilo que eles precisam para que então o lazer seja a sua maior alegria. E a família então abaixo do trabalho, a igreja abaixo da família e Deus abaixo de todas as coisas, mostra que tal pessoa tem a sua mente nas coisas desse mundo e não nas coisas eternas. Não é incomum que esta inversão de valores aconteça, uma vez que nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração, seguindo uma lista de prioridades invertidas, pensando que essa lista vai satisfazer o nosso cansaço e o nosso esgotamento. Inverter a lista não resolve o problema do nosso esgotamento. E não resolve por quê? Porque nós não nos damos conta de que nós invertemos a lista porque estamos invertendo também algumas outras coisas. Quando um homem está cheio em seu coração, menos ele precisa de fora. E se mais precisamos de fora e mais precisamos buscar satisfação nas coisas do mundo, isso significa que não temos encontrado satisfação nas coisas de Deus. Estamos vazios espiritualmente e essa é a razão por que buscamos satisfação no lazer e nas coisas do mundo. O Deus lazer, ele é tão atrativo porque não nos alimentamos espiritualmente como deveríamos nos alimentar. Porque não estamos levando a vida espiritual a sério como deveríamos levar. E mesmo que você não concorde comigo, um pouco de pensamento bíblico te levará à mesma conclusão. Por isso eu preciso começar dizendo aos irmãos o que o Deus lazer não é capaz de fazer. Se você busca no lazer e no entretenimento forças para a sua vida, eu tenho que lhe dizer biblicamente algumas coisas que o Deus lazer não tem poder para fazer. O Deus lazer jamais te dará aquilo que a Bíblia diz agora que ele é incapaz de dar. Primeiro, curar a ansiedade. Muitos de nós podem pensar que diante das ansiedades da vida, o que precisam realmente é um pouco de lazer e entretenimento para que a sua mente seja tirada das preocupações e ele possa, de certa forma, curar as suas ansiedades. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer é que não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A ansiedade nos ataca quando nós contamos os dias para chegar o tempo de lazer e volta a nos atacar quando os dias de lazer estão terminando e sabemos que os dias de trabalho estão chegando. Nós tiramos um tempo de lazer e de férias, vamos dizer assim, para curar a nossa ansiedade, mas quando voltamos estamos piores ainda. Não há cura para a ansiedade no lazer. A cura da ansiedade é bíblica, espiritual. O fortalecimento espiritual cura a ansiedade. Mas eu nunca vi ninguém curar a ansiedade com lazer. As férias não são capazes de curar a ansiedade por si só. É o conceito que a palavra de Deus tem disso. Viva cada dia de uma vez e você então vencerá a ansiedade. Em segundo lugar, uma segunda questão que o Deus lazer é incapaz de fazer é resolver atritos familiares e conjugais.
Infelizmente, já contemplei até mesmo pastores recomendando que bastavam alguns dias de lazer para que o casamento deste ou daquele casal voltasse ao normal. Não, não é assim. Dias de lazer ou férias, por si só, não resolvem atritos familiares e conjugais. Notem um tipo e um exemplo de prioridade citada por Cristo em Mateus 5. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a sua oferta. Aqui a prioridade, a restauração da comunhão entre duas pessoas é colocada até mesmo diante da possibilidade ou do privilégio de ofertar. Quanto mais quando há atritos na igreja, ou entre famílias, ou entre casais. É danoso aguardar que as férias cheguem, só para então dar fim a atritos entre mim e minha família, pois enquanto não perdoo e restauro a convivência, o inimigo tem poder e tempo para me conduzir a mais amargura e a mais ressentimento. O período de férias fornece uma falsa impressão que tudo está bem, mas quando você volta para casa, você descobre que nenhum dos problemas foi tratado. Férias não são sinônimo de que nós resolveremos nossos problemas familiares, conjugais. Elas dão uma falsa impressão de que tudo está tranquilo, mas assim que as pressões do dia a dia voltarem, nós veremos que não tratamos de nada. Em terceiro lugar, lazer ou férias, o Deus lazer não tem a capacidade de aliviar a culpa do pecado. A culpa por algum pecado específico não é produzido pela igreja, por algum irmão ou pelo pastor, de forma que você possa pensar assim: basta que eu saia de férias, tenha alguns dias de lazer e não vou estar diante das pessoas que me lembram da minha culpa, então tudo estará bem. Não, isso é errado, isso não é bíblico. A Bíblia mostra claramente que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se o problema é pecado encoberto, você pode ir para o melhor resort desse mundo, você pode ir para o lugar mais lindo deste mundo, para a praia mais paradisíaca. O grande problema não é onde você está, mas o problema é daquilo que está em você. Ou seja, férias e lazer não resolvem, não aliviam a culpa do pecado, e você poderia passar o restante da sua vida em férias, e isso não removeria a culpa pelo pecado encoberto. Só a confissão pode fazer isso. Jamais pense que alguns dias de férias vão trazer uma nova realidade. Não vão. Enquanto não confessamos, os dias apenas agravarão a nossa situação. Em quarto lugar, o Deus lazer não pode preencher o vazio espiritual que temos. Nós não devemos confundir a nossa necessidade espiritual com a necessidade de descanso e pensar que alguns dias de férias e lazer serão suficientes para nos restaurar simplesmente. O vazio espiritual não é criado do dia para a noite, mas sim pela negligência com as coisas espirituais. E somente a comunhão com Cristo pode restaurar as necessidades espirituais de um salvo. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. É Cristo e não dias de lazer que nos fortalecem espiritualmente. É Cristo o único capaz de fazer isso. Então, como podemos aplicar essas questões, uma vez que o Deus lazer não tem poder para nos dar aquilo que precisamos? Primeiro, nós pecamos quando protelamos a resolução de nossos problemas para um período específico e propício, para que empurremos para outra oportunidade aquilo que urgentemente precisa ser resolvido. Muitas vezes pensamos assim: resolverei esses problemas nas minhas férias, nos meus dias de lazer, mas os dias de lazer chegam e nós dizemos o seguinte: resolverei os meus problemas assim que voltar ao meu trabalho ou à minha casa. Esses primeiros dias passam e nós voltamos a pensar: resolverei os meus problemas assim que estiver de folga novamente. Isso é pecado. É protelação, e isso Deus não permite. Os nossos problemas precisam ser tratados à luz da palavra de Deus,
E para isso existe o ministério pastoral e os dons dados pelo Espírito Santo à igreja. Nossos problemas são tratados na casa de Deus e não no período de férias. O período de férias não trata problema algum. Ele pode sim agravar os problemas, mas simplesmente por ser um período de férias, não significa que teremos os nossos problemas resolvidos. Em segundo lugar, o meu lazer precisa respeitar os limites de minha liberdade cristã. É trágico quando um salvo escolhe o que fará em suas férias, com base no fato que outros crentes não presenciarão seus atos. É triste isso. Quando salvos deixam para o período das férias, ou escolhem o local ou o que farão em suas férias, simplesmente porque ali outros crentes da sua igreja não estarão vendo. Eu tenho uma triste notícia para você, mas talvez seja a melhor notícia que você precisa ouvir. Nem seu pastor, nem os crentes da sua igreja estão vendo, mas nada está encoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Jamais devemos escolher o nosso local de férias, porque lá poderei fazer coisas que os crentes da minha igreja não aceitariam, ou que o meu pastor não aceitaria, ou que as pessoas não veriam bem. As férias não são uma exceção às nossas obrigações para com Cristo, e durante as férias permanecem o nosso dever de santificação e purificação. Permanecem. Devemos ser santos também durante as férias. Olha o que Gálatas 5:13 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, ou seja, vocês têm a liberdade de escolher aonde passarão suas férias, o que farão nas suas férias. Nem ao seu pastor, nem à liderança da igreja, vocês precisam prestar contas do que farão nos seus dias de lazer. Mas preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Não useis então desta liberdade para dar ocasião à carne. Mesmo que não seja necessário que você preste contas do que você estará fazendo, não significa que você pode realizar qualquer coisa. Não use desta liberdade para dar ocasião aos desejos carnais. E Pedro diz, como livres, como realmente vocês são, não tenha a liberdade como cobertura da malícia. Ou seja, não use da sua liberdade maliciosamente. Olha, poderei fazer isso ou aquilo, viver dessa ou daquela forma, porque ninguém está me vendo. Então agora nós partimos alguns princípios, para que possamos escolher o lugar das nossas férias e o que faremos nisso, uma vez que tenho a liberdade de fazer isso, conforme o meu próprio entendimento e minha liberdade. Primeiro, não expõe um lugar que não expõe a mim e a minha família aos pecados carnais e morais. Está pensando em um lugar de lazer? Está pensando em um lugar de férias? Então escolha um lugar onde não exponha nem você, nem sua família a pecados carnais e morais. Observe o que 1 Pedro diz. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, quais são os princípios bíblicos para não expor a minha família e a mim mesmo aos pecados da carne e aos pecados morais? Em primeiro lugar, escolha um lugar onde não haja nudez e sensualidade. Procure um lugar onde a nudez e a sensualidade não estão em voga, onde a nudez e a sensualidade não estão presentes. 1 Tessalonicenses 4:4 diz: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O vaso aqui se refere ao nosso próprio corpo. E a nudez ou seminudez desonra o recato próprio ao Filho de Deus. Notem que o verso 5 diz, não da paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. O cristão não deve imitar o incrédulo no seu modo de vestir e comportar-se. O que os incrédulos buscam através de suas roupas sensuais não deve ser imitado pelos cristãos, não deve ser imitado pelos crentes, porque o que eles buscam é a atração para o seu próprio corpo, o que não deve ser o caso do cristão. O verso 6 diz, ninguém oprima ou engane a seu irmão em algum negócio,
A palavra oprima aqui significa defraude, ou seja, provoque em homens ou mulheres desejos que não possam ser satisfeitos licitamente. Escolher um lugar para suas férias, fuja dos lugares de nudez e sensualidade. Aonde a defraudação, a provocação de desejos ilícitos é a regra. Incrédulos se vestem para provocar desejos ilícitos. Não deve ser isso com um cristão. O cristão não deve se vestir dessa forma. 1 Timóteo 2,9 fala que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia. Fuja dos lugares onde a sensualidade e a nudez estão presentes. Em segundo lugar, fuja dos lugares onde vícios e embriaguez podem ser vistos. Provérbios diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como a víbora morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como que se deita no meio do mar e como que jaz no topo do mastro. A bebida alcoólica e os seus efeitos são atrativos à natureza pecaminosa do homem. Por isso Provérbios diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, ele é sedutor. Fuja dos lugares onde vício e embriaguez estão presentes. É muito fácil cair em seus encantos. É muito fácil cair naquilo que eles oferecem. E em terceiro lugar, fuja dos lugares aonde haja licenciosidade. O que significa licenciosidade? Significa indisciplina, falta de regras. É o comportamento que se opõe à decência, ao pudor e que age de maneira desregrada moralmente. Observe comigo o que Romanos 1 nos ensina sobre isso. Fala assim dos homens: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Irmãos, eu reconheço que a indústria do entretenimento no nosso país tem crescido assustadoramente. Gostaria que a indústria das escolas e da saúde crescesse no mesmo ritmo que a indústria do entretenimento cresce. Eu creio mais que a gente precisa mais de educação e saúde do que de entretenimento. Mas vamos lá, a realidade é essa. Temos entretenimento em todo lugar. Romanos 1,28 diz que os homens fazem coisas que não convêm. Sejamos conscientes que esses lugares de entretenimento são feitos para que as pessoas tenham um lugar para fazer coisas que não convêm. Para que elas possam fazer isso de forma anônima. Possam fazer isso sem serem identificadas. Os versos 29 a 31 trazem uma lista disso: iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Essas são características deles. Mas observe o verso 32, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam com que as fazem. O que isso significa? Infelizmente, e tenho presenciado isso, a derrota espiritual de muitas famílias tem iniciado pela escolha do local e das atividades que terão durante as férias. O mundanismo tem adentrado ao coração do crente, tendo sido apresentado nos momentos de lazer. Os nossos filhos podem ser habituados a pecados morais mediante o contemplar destes pecados em períodos de lazer. Questões que vão da falta de modéstia na vestimenta, namoros precoces, vícios com cigarros, drogas, álcool, podem ter início em períodos de lazer, quando normalmente nossa vigilância como pais é afrouxada. E é por isso que nós precisamos ter cuidado. Eu poderia citar a vocês, não desta igreja, mas de muitos outros lugares,
famílias que foram destroçadas e que a gênese, o começo desse destroçamento, se deu quando escolheram períodos e lugares aonde tiveram o seu lazer, que trouxeram apenas mundanismo e podridão para dentro da família e para dentro do casamento. Não são 1 ou 2 os casamentos que sei que foram desfeitos e que o princípio disso foram lugares errados, aonde foram curtir as suas férias, mas o que trouxeram de lá destruiu as suas vidas. Famílias que lamentaram situações de pecado nos filhos, mas que as próprias famílias trabalharam para que eles se acostumassem com isso, levando a lugares onde havia licenciosidade, aonde havia vícios, aonde havia nudez. Eles próprios, os pais, acostumaram os seus filhos a estas imagens, e não foi difícil que depois eles aderissem a isso. Como escolher o meu lugar de lazer? Fuja dessas coisas. Em segundo lugar, um lugar que me permite tempo e tranquilidade para aprofundar minha relação com Cristo. Vou te fazer uma pergunta básica e simples. Quando você escolhe o seu lugar de lazer, você verifica se na cidade que você vai há uma boa igreja para você frequentar com a sua família durante aquela semana? Você já verificou isso? Olha, eu vou para tal lugar, então a pergunta que eu lhe faço, há uma boa igreja lá, para que você, o seu marido, você com a sua família, vão durante aquela semana ou naquele final de semana? Pastor, estou de férias. Não, meu irmão, férias é uma coisa, vida espiritual é outra, e da vida espiritual não se tira férias. Domingo é o dia do Senhor, não importa se eu estou aqui ou em qualquer lugar do mundo, continua sendo o dia do Senhor. Continua a minha obrigação de estar na casa de Deus. Então preste atenção nisso. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você vai viajar, vai sair de férias, certifique-se que lá há uma boa igreja onde você possa assistir com sua família. Em terceiro lugar, escolha um lugar que fornece oportunidade de fortalecer sua vida conjugal e familiar. Se o tempo que gastamos trabalhando nos impede que nos dediquemos mais à nossa família, o período de férias deve ser usado dando prioridade a eles. Portanto, não podemos nos olvidar de alguns princípios bíblicos importantes que devem reger o meu período de descanso. Estará saindo de férias durante esse mês de julho, e é um período de férias aqui no nosso estado, não é? Então, obedeça alguns princípios bíblicos antes de que você faça isso. Eu vou citá-los agora. Primeiro, fique dentro dos limites de sua capacidade financeira. Vai sair para um período de lazer e de férias? Faça aquilo que é da sua capacidade. Faça aquilo que está dentro do seu orçamento. Romanos 13 diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. De pouco adianta ter alguns dias de descanso e alguns meses de dor de cabeça pelas dívidas acumuladas neste período. Seu tempo de férias e lazer precisa ser planejado para caber no seu bolso. Eu sei que aqui há destinos preferidos, há lugares da moda, há sonhos de lugares que desejamos visitar, lugares especiais que desejamos conhecer. Mas todos os nossos desejos devem ser subordinados à capacidade financeira da nossa família. Sim, não faça das férias um momento que você vai se arrepender durante meses. Eu sei que hoje existe todo tipo de atrativo e maneira que foi criada por agências de viagem e todas essas questões, todo esse mercado, para que possamos pagar isso durante meses anteriores à viagem, para que possamos financiá-lo dessa ou daquela forma. A escolha é sua, o que você fará é sua responsabilidade, mas você não pode se endividar por causa disso. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Em segundo lugar, planeje as suas férias, planejando também seu descanso físico e mental. Não é anormal ouvir de irmãos o seguinte: voltei de férias tão cansado, estou precisando de descanso.
É porque não planejou as férias por descanso. Férias é para quê? Alguns pensam nas férias como um momento de maior curtição. Vou aproveitá-las da melhor forma possível. Eu conheço algumas pessoas que aproveitam as férias para dormir. As invejo. Verdadeiramente as invejo. Não é errado. Olha o que 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20 dizem. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vou lhe dizer algo que eu tenho notado cada vez menos. Cada vez menos eu estou ouvindo crentes dizerem, nestas férias, lerei aquele livro sobre questões espirituais que não pude ler durante o semestre. Nessas férias, aproveitarei o tempo para ler 3 vezes mais a Bíblia do que tenho tempo durante a minha semana. Nessas férias, aproveitarei o tempo para ter o meu devocional e a minha vida de oração com meu Deus, mais do que eu tenho porque o meu trabalho impede. Cada vez menos ouvimos isto, mas cada vez mais ouvimos. Aproveitarei para passeios, para diversões, para lazer de todo tipo. Se férias são um tempo de descanso e recarga das nossas baterias, não deveríamos começar primeiro pelas espirituais? Não devia ser essa a nossa prioridade? Está planejando suas férias? Planeje o seu descanso, para que você volte disposto e pronto aos seus compromissos e à sua igreja. Em terceiro lugar, atenda às necessidades de todos os membros da sua família. 1 Timóteo diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Cuidado com os seus e principalmente com os da sua família. O período de lazer e férias deve ser pensado de acordo com a capacidade e necessidades de sua família, e não de seus amigos ou até mesmo de seus irmãos em Cristo. E é por isso que a nossa igreja não recomenda que famílias comunguem de um período comum de férias, porque cada família tem sua capacidade, cada família tem suas necessidades, e isso pode gerar desavenças e inimizade entre irmãos. Essa é a realidade. Sabemos que as coisas são assim. Um exemplo, e algo que tenho aprendido da minha própria vida, desde da infância, eu sempre gostei de pescar. Hoje já não. Eu conto que quando eu morei no norte do país, eu peguei todos os peixes que eu queria pegar. Então matei à vontade. Quando os meus meninos nasceram, comungaram do mesmo gosto do pai. Só que eu errei muito na minha atitude. Quando eu ia pescar e os levava, eu não queria que eles me incomodassem enquanto eu pescava. Mas eles sempre estavam engarranchando o anzol, perdendo a isca e tudo isso. Em determinado momento eu tive que reconhecer o meu próprio pecado e não cuidar deles, a minha própria falha, e decidi o seguinte, que quando eu levasse os meus filhos para pescar, eles pescariam. Eu ficaria de assistente. E quando você tem 4, não é? Colocar minhoca no anzol e trocar a isca é coisa de segundos. Me curei de muitos problemas e pude ter um momento muito melhor com os meus filhos, quando entendi que aquele era um momento para eles e não para mim. Eu já havia pescado todos os meus peixes, deixe que eles pesquem também. Vai sair de férias ou lazer, saiba que a sua esposa tem necessidades, seus filhos têm necessidades. Homens, nós principalmente, nos dediquemos a eles durante as nossas férias. Eu sei que muitos aqui também gostam de pescar, gostam de acampar. No mês de julho, nosso estado fornece o Rio Araguaia, fornece tantos lugares bonitos, Deus nos abençoou com isso. Não vá lá para fazer, satisfazer as necessidades do seu coração. Você sairá de lá satisfeito, se tiver satisfeito as necessidades de sua família. Eles são o centro. Eu sei que homens e mulheres têm gostos diferentes, homens e mulheres têm desejos diferentes. No tempo das férias, com certeza a esposa quererá ir a este ou aquele lugar,
E lugares que talvez nós homens não gostamos de ir, vá com elas. Eu aprendi uma lição aqui em Goiânia, não é? Tem a famosa Avenida 44. Aprendi a amar a 44. Teve um dia que eu disse assim para minha esposa e minha filha: hoje vocês vão sozinhas, eu não suporto. Depois me arrependi profundamente. Sabe o que eu faço hoje? Entro de loja em loja, digo se é bonito ou não. Digo, viu isso, viu aquilo? Aprendi a gostar também, mesmo que o meu espírito não seja esse. Muito tempo não suportava aquilo, mas entendi que para elas era importante, então me submeti àquilo também, sem problema. Quantas vezes elas submeteram-se também aos meus gostos e às minhas vontades? O que custava eu fazer isso? É muito bom voltar de férias e do tempo de lazer, sabendo que usamos aquele tempo para que a nossa família se aproxime uns dos outros e que uns aos outros se aproximem de Deus. Planeje o seu tempo de férias com um objetivo: que o nome de Deus seja glorificado em todos os seus atos. Planeje o seu tempo de férias com um objetivo: voltar mais forte, descansado e pronto. Nós somos crentes, nós somos filhos de Deus, nós somos diferentes das pessoas do mundo, não somos como eles, não estamos andando para o mesmo lugar deles, não temos o mesmo Deus deles, não estamos amarrados ao mesmo mundo deles, e se eles não se arrependerem, não passaremos a eternidade no mesmo lugar. Que isso seja refletido nas nossas férias. Usem o tempo, vocês merecem. Vocês trabalham e se dedicam. Vocês merecem o tempo de descanso que têm. Mas usem esse tempo para a glória de Deus e para a edificação da sua família.